em um estado de terror. O Guimarães Rosa estava ali presente, né? Então, essa entrevista ela recupera um contexto muito importante, um contexto até mesmo de produção, de formato, de suporte, que a obra literária carece de ser adaptada no sentido de corresponder às expectativas do público. A gente vai começar por essa entrevista e mais adiante eu farei um delineamento teórico apontando os principais nomes, os expoentes aqui dessa tendência sociológica. No caso da Alemanha, onde nós iremos localizar os fundadores dessa corrente, a saber, o Wolfgang Iser e o Hans Robert Iausch, e no caso brasileiro, sendo o maior expoente, o Antônio Cândido. Tá? Só um instante para que eu possa compartilhar aqui o vídeo. Eu também irei lançar no chat o link, tá, do vídeo. Caso haja, digamos, alguma dificuldade no acompanhamento do vídeo, de repente o vídeo trava, a conexão de internet não fica lá das melhores, vocês também podem acompanhar mais adiante. E podem lançar no nosso grupo, o grupo da disciplina no WhatsApp. Assim, depois, quem desejar fazer aí a escuta do vídeo, o acompanhamento do vídeo, poderá fazer pós-aula, no pós-aula. Berlin stellt vor Herrn Guimarães Rosa, Romancier, Novellist, Schriftsteller von Kurzgeschichten aus Brasilien. Herr Rosa ist Diplomat. Herr Rosa, Sie haben einen Namen, den man im Deutschen kaum aussprechen kann. Jedenfalls mir macht das große Schwierigkeiten. Können Sie uns vielleicht zunächst einmal etwas über Ihren Namen sagen? É interessante porque o meu nome deriva, tem um parentesco alemão, uma ascendência, deriva do suábio, dos suevos, que partindo daqui, no norte de Portugal, fundaram um reino. E Guimarães foi justamente o nome da capital. Das ist sehr interessant, denn mein Name, der hat eine gewisse Beziehung zu Deutschland. Denn er ist ein Name, der aus der Sprache der Schwaben oder der Schwäben stammt, die in der Zeit der Völkerwanderung hier von Mitteleuropa aus nach Südwesten zogen und im Nordwesten der Iberischen Halbinsel ein Königreich gründeten. Und Guimarães war eben die Hauptstadt dieses schwäbischen Königreichs. Guimarães. Ja. Guimarães. Ja, und nach dieser Einführung, und da haben wir es ja gleichsam schon vorgestellt, können wir jetzt auf etwas Zentraleres kommen. Sie sind also gleichzeitig Diplomat und Schriftsteller. Ist es manchmal nicht recht schwierig, diese beiden Berufe miteinander zu verbinden? Nossa, que é muito difícil às vezes. Sempre, cada vez mais difícil, porque a diplomacia passou a exigir full time e a literatura também. Ja, das wird immer schwieriger, denn sowohl die Diplomatie als auch die Literatur sind Fulltime-Beschäftigungen geworden. Ja, das kann man wohl sagen. Und manchmal hat man ja den Eindruck, als ob die Poesie diplomatisch wird und als ob die Diplomaten immer poetischer werden. Aber nun zu Ihren Werken. Sie haben einen Roman veröffentlicht. Können wir den Titel erfahren? O título seria difícil para traduzir em alemão. Em português, Grande Sertão Veredas. Es ist etwas schwierig, den Titel dieses Romans ins Deutsche zu übersetzen. Ja. Es heißt O Grande Sertão Veredas. O Grande Sertão ist eine Landschaftsform in Brasilien, der Sertão. Der Titel heißt also der große Sertão. Ja. Veredas, das sind dann Täler in diesem Sertão. Und wahrscheinlich spielt der Roman in der Provinz, in der Sie ja ansässig sind, nämlich in Minas Gerais. Na maior parte, no estado de Minas Gerais e nos estados próximos de Bahia e de Goiás. Im Interior do Brasil. Und ist das nun ein Roman, der diesen Staat schildert, oder ist das nur eigentlich ein symbolischer Titel? É combinado. Tem fundo telúrico, real, e aí passa-se uma história com transcendência, visando até o metafísico. Seria quase uma espécie de Fausto sertanejo.
Ja, es ist also beides zusammen. Vor einem recht realistischen Hintergrund spielt sich eine Geschichte ab. Ich möchte beinahe sagen, es handelt sich um einen Faust im Sertão. Ja, also um eine Art Entwicklungsroman. Ist der Held, also macht er verschiedene Stationen der Entwicklung durch. Yeah. O romance trata de lutas de jagunços naquela região do interior do Brasil, com um sistema quase medieval de grandes fazendeiros e com pouca justiça, pouca polícia. E havia grandes lutas e vedetas entre eles, não é? Und der Held stammt also aus diesen Nichtbesitzenden, oder ist er einer aus dem Besitzenden? É um que não tem nada, mas é filho bastardo de um que tinha. E é um monólogo, o livro é grande, são quase 600 páginas, e é um monólogo sem divisão em capítulos. Ja, also es handelt sich um einen Mann, der praktisch überhaupt nichts besitzt. Er ist das uneheliche Kind eines dieser Großgrundbesitzer. Und das Buch ist geschrieben, das Buch, das übrigens sehr dick ist, 600 Seiten stark ist. Hat die Form eines Monologs ohne Untergliederung in Kapitel. Aha, also diese Form eines inneren Monologs, das ist eine sehr moderne Form, die wird in ein Ambiente hineingebracht, das ja eigentlich ganz konkret und sehr realistisch ist. E primitivo. Und auch sehr urtümlich. Urtümlich ist. Ja, ja. Das kann ein ganz interessanter Zusammenstoß sein. Gibt es schon Es bleibt nicht bei diesem einen Buch, sondern wir haben auch Novellen, nicht? Ja, von Ihnen. Und zwar, ich glaube, besonders lange, große Novellen. Lange. Ja. Können Sie vielleicht eine, die Ihnen ganz besonders gut gefällt, eine, die Ihnen am liebsten ist, etwas charakterisieren, eine dieser Novellen? Para o autor é difícil estabelecer, né, numa hora dessas, uma distinção. Eu creio que este livro que sai agora... Ah ja, wir haben noch ein Buch und das ist das jetzt erst erschienene Buch, nicht? Vor wenigen Tagen erst vor wenigen Tagen erst erschienen. Das sind Kurzgeschichten. Nicht? 21 Kurzgeschichten, das ist ja eine neue Form. Wie sind Sie denn nun zu dieser neuen kurzen Form gekommen? Eu tive de dar colaboração num jornal, no suplemento literário de um jornal. Então tive a limitação de espaço. E eu achei muito bom, porque eu acho que para o artista toda limitação é estimulante. Ich halte das für sehr gut und ich glaube, für den Künstler ist jede Einengung der Möglichkeiten ein großes Anregungsmittel. Ja, also Sie sind von der langen Form zur kurzen Form gekommen und sind also immer konzentrierter geworden. Ja, wir danken Ihnen sehr, Herr Rosa, und wir sind sehr gespannt, wie sich das nun weiterentwickelt, ob Sie von diesen Kurzgeschichten zu noch kürzeren Sachen kommen, ob Sie vielleicht am Schluss dann Gedichte schreiben. Chegarei até o hieroglifo. Ja, ich werde bis zur Hieroglyphe noch kommen. Ja, das ist vielleicht die Entwicklung der Literatur, wie sie sich heute überhaupt abzeichnet. Eu fiz poesia há muito tempo. Ganhei o meu primeiro livro, foi de poesia. Ja, eu ganhei o prêmio num concurso da academia, primeiro prêmio. Da Academia Brasileira de Letras. Mas não publiquei porque vim logo para meu primeiro posto, que foi a Alemanha, como cônsul em Hamburgo. E aí veio a guerra e eu não pensei mais nisso. Avaliem, nesse caso, né, a riqueza de informações que nós conseguimos extrair desse trecho da entrevista concedida, melhor dizendo, pelo Guimarães Rosa, em Berlim, no ano de 1962. Durante a sua fala, o autor ele vai se reportar não somente a sua participação ética enquanto cônsul, mas também a aspectos que dizem respeito à produção da obra literária. Ele, ao trazer à tona o destaque para a composição de primeiras histórias, ele vai ressaltar que esta obra ela foi pensada para publicação em texto de jornal. E aqui já se exige uma atenção maior da parte do crítico e do leitor dessa obra para enxergar que a capacidade de síntese apresentada em seus contos, aqui nesse caso, se coloca como decorrente desse cenário de produção, um cenário que exige
a objetividade, que exige a capacidade de descrever pormenores, mas de forma precisa, objetiva. E nós só saberíamos interpretar todo esse arranjo ficcional se fôssemos convidados a investigar o cenário e o ambiente de criação dessa obra. Quando nós tratamos de sociologia da leitura, e hoje nós temos nomes como o Roger Chartier, o francês, professor francês, já aposentado, inclusive, da Universidade de Sorbonne, né, a Paris 5, se eu estou correto. O Roger Chartier, ele segue no cenário contemporâneo, embora já aposentado, algo que foi iniciado lá no começo do século XX pela escola alemã, de dois teóricos, que eu irei destacar o nome deles aí no chat, o Wolfgang Iser e o Hans Robert Jauss. Se escreve Jauss, né? Tá? Mas no alemão a gente pronuncia Jauss. Cada qual, a seu modo, produziu como destaque a importância para o leitor no processo de significação da obra literária. Traduzindo, nós tínhamos ali na primeira metade, ou melhor, já na segunda metade do século XX, ou melhor, do século XIX, uma corrente que se pautava por uma crítica, até começo do século XX, que, nesse caso, exaltava a biografia do autor. Como vimos na aula anterior, uma verdadeira devassa por aquilo que se trazia como representativo, como elemento representativo de compreensão do discurso da obra literária. Resumindo, teríamos de conhecer o autor para conhecermos o discurso de sua obra. Foi daí que derivou a ideia do alter ego, que se perseguiu Capitu pelas ruas, a fim de condená-la pelo crime de adultério. Foi dessa forma também que o autor de O Ateneu, o Raul Pompeia, dado o discurso e até a inquietação no Brasil, em função do que vimos àquela altura, do debate sobre uma eventual relação homoafetiva mantida pelo autor, né, todos os elementos sociais contribuíram, e em especial os elementos biográficos, contribuíram para que, àquela altura, a obra de O Ateneu pudesse ser interpretada de uma forma até precipitada. Não à toa, o autor comete suicídio, né? Nós também discutimos isso em aula anterior. No caso do Guimarães Rosa, ele produz em um contexto de guerra, da Segunda Grande Guerra Mundial. E o que o Antônio Cândido irá nos revelar no seu ensaio, em que o Cândido chama de Jagunços Mineiros, de Cláudio a Guimarães Rosa, é uma leitura de que o jagunço ele vive em um meio que é um meio de guerra, é uma estratégia de sobrevivência, atuar com violência, com brutalidade, como agem os jagunços. Tá? Essa é a estética e a ética forjada pelo Guimarães Rosa, ao trazer para a imagem, para o ambiente do sertão ficcional, não só mineiro, mas de parte da região da Bahia, do estado da Bahia e de Goiás, é essa a atmosfera a nós trazida pelo Guimarães Rosa, autor de Grande Sertão Veredas. Repito, nós enxergamos na obra do Guimarães Rosa um discurso que deriva não só de uma construção estética, mas também de uma compreensão ética da realidade do homem sertanejo. Algo não muito distante, apenas cronologicamente anterior, se passa na obra Senhora, do José de Alencar.
para aqueles que já leram, e talvez por isso o professor Silvio tenha feito uma interpretação brilhante desse método, partindo da abordagem da obra Senhora, do José de Alencar, este senhor que aparece aí na tela, né? Que aí vai a polêmica. Dizem ter sido traído por sua mulher e teria mantido uma relação extraconjugal com o Machado de Assis, mas são cenas também da vida pessoal dos autores que depois vocês podem buscar e que talvez os interesse tanto quanto parece interessar hoje a sociedade contemporânea, os reality shows. Nesse caso, o José de Alencar, ele ergue um discurso ficcional em Senhora que deriva do modo como a sociedade oitocentista, a sociedade do século XIX, concebia a instituição casamento. O casamento não era marcado por um enlace que envolvia, né, uma compreensão lírica, amorosa, afetiva. O casamento, lá no século XIX, era, em tese, uma atividade comercial, no sentido de aproximar, de trazer vínculos com grupos comerciais, com grupos de uma nobreza, de uma elite, que desejavam, de algum modo, garantir um vínculo contínuo por meio da geração de herdeiros. Tá? Mas o José de Alencar, ele traz em Senhora essa tensão entre o amor romântico e o amor burguês. O amor romântico é captado na imagem da Aurélia Camargo, uma jovem que se vê apaixonada ao fitar o Fernando Seixas, um homem garboso que transitava pela corte, sem demonstrar muito interesse pela pobre Aurélia Camargo. Eis que, na obra, a Aurélia Camargo revela-se herdeira de uma grande fortuna. E aí, toda a realidade textual se modifica. O Fernando Seixas, que estava à míngua, com muita dificuldade financeira, ele é comprado pela Aurélia Camargo, que oferece um dote e com ele se casa. Então, veja, para que nós possamos entender o discurso ficcional dessa narrativa, nós precisamos, além de conhecermos a estética de criação do romance urbano realista, romântico realista do José de Alencar, também darmos conta de interpretar o contexto de época em que a obra fora publicada, em que, repito, o casamento não era uma instituição afetiva, mas sim uma instituição social, no sentido de manter os padrões e os costumes e os valores das referidas famílias que ali tratavam de fazer um acordo. O casamento era um grande acordo. Os pais escolhiam com quem as suas filhas deveriam se casar, e não as próprias filhas manifestavam seu interesse e, mediante essa manifestação, assumiam um compromisso afetivo. Não era, em definitivo, dessa forma que o casamento se dava no século XIX. E, por esse motivo, repito, mediante a abordagem do material organizado pelo professor Silvio Holanda, há trechos aqui da obra Senhora, do José de Alencar, que revelam essa lógica que está arraigada, que está ali inerente à composição ficcional do romance alencarino. Na primeira parte, que o professor Silvio Holanda tomou cuidado de selecionar em qual trecho, nós temos aí a primeira parte, o preço. Isso estaria da página 663 até a página 715. Na segunda parte, a quitação, quando a Aurélia Camargo confirma o valor da compra e, mediante essa confirmação da compra, coloca o Fernando como de sua propriedade. Aí já entramos na terceira parte, a parte em que a Aurélia Camargo
tomar posse daquilo que é seu, já que ela pagou com dote o preço exigido, 30 míseros contos de réis. Tá? Foi a quantia pela qual o Fernando Seixas se vendeu a Aurélia Camargo. E a quarta parte, que é a parte da redenção, em que ambos os personagens, de um lado o Fernando Seixas e de outro a Aurélia Camargo, percebem que essa relação financeira, em se tratando, repito, ainda de um romance romântico, ela será sobreposta pelo sentimento. Tá? Não fosse dessa forma, o dinheiro valesse tanto quanto ou mais o sentimento, Senhora não seria ainda um romance romântico, né, urbano, já seria um romance realista. Mas como o amor, o sentimento, o afeto prevalece na quarta parte, ainda a concebemos como sendo uma obra, né, que registra o período do romance final, né, o romance urbano ali do José de Alencar. Mas para que possamos analisar isto em texto, por meio do discurso, vamos propriamente a esse trecho. Vejam, página 745. Temos um voluntário ou uma voluntária que deseja realizar a leitura do trecho? Posso ler, professor? Pode ler, Maria? Fica à vontade, então. Mas o senhor não me abandonou pelo amor de Adelaide, e sim pelo seu dote. Um mesquinho dote de 30 contos. Eis o que não tinha o direito de fazer, e que jamais lhe podia perdoar. Desprezasse-me, embora, mas não descesse da altura em que eu havia colocado dentro da minha alma. Eu tinha um ídolo, o senhor abateu seu pedestal e atirou no pó. Essa degradação do homem a quem eu adorava, eis o seu crime. A sociedade não tem leis para puni-lo, mas há um remorso para ele. Não se assassina assim um coração que Deus criou para amar, incutindo-lhe a descrença e o ódio. Ainda vai se seguir mais adiante, tá? Tá. Continuando. Que me importa a minha opinião dessa gente? Que me importa esse mundo que separou-nos? Eu o desprezo. Mas não consentirei que me roube meu marido, não. Tu me pertences, Fernando. És meu, meu só. Comprei-te, ó. Sim, comprei-te, muito caro. 30 contos. Veja. E aqui, eu até gostei dessa colocação que a Maria fez, né? Comprei-te, muito caro. Ela acrescenta ali 30 contos e sorri, porque, de fato, não é a quantia que a Aurélia Camargo se reporta aí quando ela diz comprei-te muito caro. É o custo emocional. Ela teve que destruir uma representação que fizera do Fernando como um cavalheiro, um belo, né, homem. Ela teve que, ao perceber que ele estava se aproximando dela, da Aurélia Camargo, por conta do dote, ela teve que ver esse homem apenas como um objeto. Ela radicalizou a experiência do que se chama hoje de empoderamento, né? De poder dado à mulher. A Aurélia Camargo já era uma mulher revolucionária para os moldes que tínhamos até ali no século XIX. Uma mulher que manifesta o desejo de compra de um homem e que se vinga desse homem por míseros 30 contos de réis, é uma mulher que tem um elevado grau de consciência de poder. E quando ela tem esse grau de consciência de poder, ela o despreza. É exatamente isso que está aí nesse trecho. Ela conhece a dinâmica social do século XIX no Brasil. Ela sabe que a mulher, àquela altura, não tem esse destaque, né? Não tem esse poder necessariamente, mas ela o tem e faz questão de exercer. Nós só conseguimos fazer essa abordagem conhecendo o contexto da época. E é isso que a crítica sociológica ela irá reivindicar. Uma explicação
que busca não apenas aspectos estéticos, mas sociais, políticos, culturais. Isso se inicia lá no século XIX, por alguém que tem um nome até pomposo, uma mulher, a Anne-Louise Germaine Neck, tá? Que ficou conhecida na historiografia da literatura como Madame de Staël, e ela escreveu uma obra intitulada Da literatura considerada em sua relação com as instituições sociais, lá no começo mesmo do século XIX, 1800, 1801. Tá? Obra esta que está também ali inserida no contexto de criação do Sainte-Beuve, que é o maior crítico da tendência biográfica. A gente, inclusive, trabalhou essa ideia. Né? O Sainte-Beuve, ele queria saber a vida do autor, e ele interpretava a obra literária pela vida do autor, exclusivamente pela vida do autor. A Madame de Staël, ela vai defender que não é só a biografia determinante para a compreensão interpretativa da obra, mas o contexto, o elemento político, o elemento social, o elemento cultural constituem organismos importantes para se relacionar à obra, o autor e até mesmo o leitor. Já mais avançando no século XX, o Iser e o Ihaus, na Alemanha, irão enxergar que a questão central para a compreensão da obra literária não é mais o autor, mas é sim o leitor. O leitor é que ganha, que passa a ter destaque, não mais o autor. A crítica sociológica tem como elemento central a leitura, e por esse motivo o papel de destaque será concedido ao leitor, e não àquele que escreve, o autor. E por que o leitor vai ganhar essa visibilidade? Porque para o Iser e para o Ihaus, se uma obra literária, uma obra clássica, a exemplo do que acompanhamos há pouco, Senhora, do José de Alencar, que foi escrita lá em meados do século XIX, se essa mesma obra ela é lida ainda hoje, é porque o leitor foi capaz de atualizá-la. O leitor que, a princípio, a compreendeu de uma forma, lá no momento de sua produção, e que, historicamente, foi incorporando a essa mesma obra uma história de leitura, que não é a mesma desde a sua origem, mas que se diversifica pelos valores sociais de cada momento histórico. Hoje, nós não nos pautamos ou não pautamos a nossa discussão e a nossa existência pela moralidade, né? Esse era um fator determinante para se representar na obra literária do século XIX. Hoje, o estado de reflexão, até mesmo o estado de contradição, nos parece bem mais expressivo quando consideramos a obra contemporânea, tá? Mas a obra oitocentista não era interpretada desse modo, dessa forma. Então, se a sociedade muda, a compreensão que se dá à obra literária por meio do leitor também se modifica. Não fosse dessa forma, ainda estaríamos a essa altura, século XXI, ano de 2022, interpretando Dom Casmurro, e em especial a sua personagem principal, Capitu, como sendo uma adúltera, passível de crime, né? Passível de condenação, inclusive pública, como se imaginou lá no século XIX, ao momento em que a obra foi publicada. Se os costumes, se os valores da época se modificam, os leitores irão incorporar essa mudança no horizonte de expectativa da obra. É esse o termo concebido pelo Ihaus, o horizonte de expectativa da obra. Então, a gente pensa em uma linha, e nessa linha, da origem quando a obra foi publicada até hoje, ela acumulou uma história de leitura. O leitor do século XVIII disse que a obra era moralizante, o leitor do começo do século XX já percebeu
o contraste histórico, o contraste político, e o leitor do século XXI já enxerga em Aurélia Camargo uma feminista, uma mulher empoderada. Mas se falava em feminismo, se falava em empoderamento feminino lá no século XIX, de modo algum. Nós só temos essa percepção porque, a nosso tempo, século XXI, essas questões nos são muito sensíveis, nós que somos sujeitos do século XXI. Embora a grande maioria, torço, a meu exemplo, não tenha nascido no século XXI e no século XX, nós vivemos e estamos situados nesse momento no século XXI. E os discursos, os debates do século XXI não coincidem com os discursos e os debates do século XX, menos ainda do século XIX. De modo que o leitor do século XXI vai ler, de fato, Senhora, com um olhar diferente daquele que foi conferido pelo leitor do século XX. E ainda mais diferente se considerarmos uma comparação entre o leitor do século XIX e o leitor do século XXI. Então, o leitor, para a crítica sociológica, será o responsável pela atualização de sentidos de interpretação da obra. O IAUS vai enxergar o horizonte de expectativa da obra, uma história de leitura da obra, uma modificação nesse itinerário histórico de leitura da obra. O Iser já vai colocar o leitor como sendo responsável não apenas por interpretar, mas como sendo responsável por preencher lacunas que o autor teria deixado na intenção de que o leitor pudesse preenchê-los. O Machado de Assis é talvez o exemplo mais significativo, né? Ele que faz algumas inferências nos comentários do narrador de forma irônica, nos parece convidar o leitor, provocar o leitor a completar as eventuais lacunas que ele, Machado, possa ter deixado no texto. Tá? Então, percebam, há aqui o destaque para a importância do leitor. Só o leitor é importante? Não. Repito, a crítica sociológica ela não abre mão dos elementos estéticos, dos elementos subjetivos, que são derivados de uma crítica que exalta a posição do autor. Mas, nesse caso, a crítica sociológica ela não se vale apenas do elemento biográfico. Ela acrescenta à etapa de compreensão da obra literária não só o elemento biográfico, mas também os dados do contexto. A expressão máxima para esse entrelugar entre texto e contexto, no Brasil, por meio do Antônio Cândido, assume o nome de cotexto. Não, eu não me enganei, não estou pronunciando errado, não engoli esse N aí, não é nada disso. Tá? É cotexto mesmo. Ou seja, utilizando aí o prefixo de cooperação, de algo que está ali envolto de outras referências, o cotexto, enquanto conceito, assimila a ideia que o texto ele nunca é apenas um, que ele apresenta uma diversidade. E essa diversidade nos permite enxergar o contexto e o texto. Ou como o Antônio Cândido mencionava, né, em ensaio anterior, a ficção e a confissão. A ficção e a confissão. A ficção como elemento linguístico de construção textual e a confissão como elemento biográfico da experiência, da vivência do autor e até mesmo em proveito essa vivência na composição de personagens, de histórias, de ficções. Aqui não há como, ao fazermos a interpretação de uma obra como Cartas ao Pai, do Kafka, né, não deixarmos de levar em conta a relação traumática até
que o autor, Franz Kafka, mantinha com a sua figura paterna. Algo semelhante se dá quando nós interpretamos a relação igualmente traumática da Clarice Lispector em um contexto de insulamento. A Clarice que nasceu na Ucrânia, tá? No território que está sendo aí atacado pela Rússia. A Clarice sempre se colocou como brasileira, em especial, né, de coração pernambucano, né, a meu exemplo, e embora ela tenha nascido na Ucrânia e deixado o território ucraniano ainda muito jovem, aos 2 anos de idade, a Clarice se colocava como uma estrangeira, né? Isso está exatamente em Legião Estrangeira, um de seus textos mais brilhantes, se não o mais conhecido, um dos mais brilhantes, Legião Estrangeira, da Clarice Lispector. Então, essa condição, que não é apenas uma condição biográfica, mas é uma condição histórica, se soma ao modo como interpretamos a obra literária, não como sendo una. Nós só temos ali na obra literária ficção. Não. Nós temos ali determinado aspecto que remonta à biografia do próprio autor, da sociedade, do tempo em que ele viveu, elementos da política, da história, da cultura, da economia. Um exemplo que me é mais próximo corresponde ao da ficção do Josué de Castro, que foi o autor que eu estudei, né, na minha formação acadêmica, em especial de mestrado e doutorado. O Josué de Castro era médico, tá? E um médico especialista da área de nutrição. Então, quando ele compôs um personagem chamado Cosme, que ele atribui aí um adjetivo, né? Cosme, o paralítico. O Cosme era um pequeno agricultor, um pequeno comerciante de algodão lá na zona sertaneja do estado de Pernambuco. Eis que surge a Grande Seca, a seca que dá nome a um dos livros mais conhecidos da literatura brasileira, o 15, da Raquel de Queiroz. Eis que vem a Grande Seca, a seca de 1915. Esse personagem, Cosme, migra para a região da borracha e acredita, ao migrar para a região da borracha, que se tornaria rico, porque as histórias que ele ouve é que quem chega ao Amazonas, ao Pará, fica rico, ou em função da borracha, ou em função da mineração. Nós saberíamos interpretar todos esses elementos inseridos na obra se não conhecêssemos a referência histórica ao ciclo da borracha, ao ciclo da mineração na Amazônia? Vocês consideram que seria possível? Seria difícil, né? Muito difícil. E é nesse sentido que a crítica sociológica se insere no contexto de não abrir mão da biografia, mas considerar relevante somar a essa discussão o elemento sociológico, a postura histórica em que a obra está situada. Acho que para o que pretendíamos abordar desta corrente, considerando que eu imagino vocês ainda estejam em ritmo de carnaval, porque o número hoje é bem reduzido, né? Temos apenas aqui 17 alunos presentes. Acho que para o que eu imaginei situar em aula, eu consegui dar conta, mas ofereço a palavra no sentido de que todos possam contribuir, formular questões, trazer comentários, aproximar essa leitura de uma crítica sociológica a uma outra obra que talvez vocês tenham por mais próxima, a exemplo da obra do Milton Ratum, né, que tem aí a figuração de uma Manaus em ruínas, né, da casa, da figura do pai. Olha aí, o Marco Antônio, lá vem ele com a lavoura arcaica dele. Até com a lavoura arcaica, né, do que vocês já mencionaram antes. Parece que só existe esse livro. Mas é um livro que até o Antônio Cândido vai mencionar o Lavoura Arcaica.
Olha que eu nem queria exaltar aí, né, a predileção do Marco Antônio pela obra pela obra que foi adaptada do Raduan Assar. Que é Lavoura Arcaica e Lolita, olha aí, do Nabokov. Nabokov também, que é um escritor russo muito importante para o elemento até da entomologia, né? O Nabokov é conhecido como o criador de uma ciência responsável pelo estudo dos insetos, e aí fazendo jus ao teu adjetivo aí, mundinho, literalmente o Nabokov se interessava por um mundinho, um mundo que é até primitivo, né? O mundo dos insetos. A entomologia estuda os insetos. E o Nabokov, além de grande escritor, grande ficcionista, ele era um cientista. E ele é considerado, pela entomologia recente, o pai dessa ciência, a ciência responsável pelo estudo dos insetos. Vejam como a riqueza, e quando nós recorremos a esse elemento cultural, nos faz enxergar a obra para além daquilo que ela nos apresenta enquanto realidade textual. Algo também que me chamou a atenção quando eu fiz a minha pesquisa de doutoramento, eu pesquisei o contexto de publicação e de circulação da obra do Josué de Castro. Então, se ele publicou lá nos idos de 1920, 1930, eu recorri à hemeroteca, vou colocar aqui, hemeroteca, que é um ambiente digital da Biblioteca Nacional, responsável por fazer a hospedagem de jornais, de revistas do século XIX, do século XX, até antes. Tá? Então, eu recorri à hemeroteca digital, para ir à caça dos textos do Josué de Castro, já que ele primeiro publicou contos e até mesmo poemas em jornais do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Recife, no século XX, né, nas décadas de 1920, 30 e 40. Mas quem disse que, ao fazer essa pesquisa, eu conseguia, lendo ali as páginas do jornal de então, me ater tão somente à procura desses contos? Ora, eu passeava pela história, né, como foi noticiado no Brasil a Segunda Guerra Mundial. Tínhamos lá e temos, né, a possibilidade de alguma forma, nos deslocarmos para aquela época, para entender como que a crítica repercutiu o evento da Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. Algo que também é fascinante é observar os anúncios de então, as crianças, para que ficassem fortes, foi um exemplo que me chamou muita atenção, tomavam leite moça, leite condensado, porque o padrão de saúde do começo do século XX era o padrão de crianças mais fortes, né? Até com grau de obesidade. Então, os pais, à época, né, quando a criança estava fraca, pela publicidade eram estimulados a dar leite moça. Vejam, haja diabetes, né? Hoje, talvez, tenhamos avós, bisavós, todos eles com a taxa de glicose bem alta, muito alta mesmo. E há também a referência, nesse caso que eu queria mencionar, o caso da pesquisa, né, que eu fiz, eu acabei descobrindo algo que a princípio não era o meu propósito. Repito, eu estava buscando só, quando eu recorri à hemeroteca, né, a biblioteca digital da Biblioteca Nacional, eu estava buscando apenas localizar a publicação dos contos. E o que eu achei, eu não esperava, repito. Foi uma obra publicada em parceria pelo Josué de Castro e pela Cecília Meirelles, que nós a concebemos hoje na crítica dessa obra como sendo um abecedário, uma cartilha poética, um abecedário, em que no começo do século XX, 1930,
nós tínhamos ainda uma população predominantemente rural, mas um grande crescimento das cidades, né, impulsionado pela industrialização. Estávamos ali no começo da era Vargas, né, Getúlio Vargas, Estado Novo, 1937. E exatamente neste ano, em 1937, o governo Vargas, que tinha a liderança cultural do ministro Gustavo Capanema, conseguiu reunir em uma frente de instrução e educação das camadas populares escritores e intelectuais do porte do Carlos Drummond de Andrade, do próprio Josué de Castro, que era um médico interessado nas questões da saúde alimentar, a Cecília Meirelles, uma escritora e professora, então, extremamente interessada pela educação das massas, né, pela educação popular, e era muito comum naquela época a parceria entre escritores. Esse tipo de parceria foi iniciado lá pelo Olavo Bilac, no século XIX, e mantido mais adiante pelo Monteiro Lobato, que também produziu obras em parceria. Então, convidado pela editora Globo, o Josué de Castro se uniu a Cecília Meirelles e ambos escreveram uma cartilha poética chamada de A Festa das Letras. Em que consistia a proposta desse A Festa das Letras, publicado em 1937? Se tratava de um abecedário, então cada letra do alfabeto remetia a um hábito alimentar. Eu até tenho essa obra aqui, pena que eu não tenha, né, pego ela, está aqui atrás na minha estante para mostrar a vocês. Mas se trata de um abecedário poético ilustrado, porque a ideia era educar as crianças e os adultos para hábitos alimentares. Um pouco diferente desses hábitos alimentares do anúncio, né, da propaganda, para que você tomasse leite moça para se tornar uma pessoa mais forte. Mas também a título de anúncio, foi por isso que eu descobri essa obra, né, havia e ainda há um anúncio que eu aproveitei na minha tese. Quem buscar aí, colocar meu nome completo no Google e colocar tese UFPA, vai encontrar minha tese de doutorado, é domínio público, lá na Universidade Federal do Pará. Eu coloquei o registro, né, dessa pesquisa na hemeroteca, em que se anunciava, se eu estou correto, entre novembro e dezembro, o lançamento de A Festa das Letras. E o anúncio da editora Globo, ele é muito interessante. Ele coloca, não pense apenas em dar brinquedos às suas crianças. Os brinquedos podem, de algum modo, atrapalhar a imaginação. Vejam os sucessos lidos no Brasil e no mundo que você pode garantir aos seus pequenos, né? Aí, dentre as indicações, estava lá exatamente a indicação feita A Festa das Letras, obra que eu mencionei há pouco, publicada pelo Josué de Castro e pela Cecília Meirelles. Então, é uma abordagem sociológica que leva em conta o contexto da época. Se nós desconsiderarmos esse contexto de época, perderemos, em boa medida, a compreensão e o sentido que a obra assume no momento em que ela foi criada.